Olá pessoal, estou gravando aqui novamente para vocês. Eu fiz uma live, eu configurei para que essa live ela fosse transmitida no grupo Resgatando as Lembranças do Passado, Solidade 2, um grupo aqui da Zona Norte que tem aproximadamente 3.000 pessoas. Não sei porque gravei tudo, configurei conforme manda as orientações do programa, mas não deu. Mas eu estou gravando aqui novamente, dessa vez eu estou fazendo uma gravação, não está ao vivo, para disponibilizar para vocês, para que vocês não fiquem sem aquilo que foi comunicado, né? Eu publicitei, mandei os convites, mas infelizmente aconteceu alguma coisa que não concretizou. Mas o que eu quero falar, pessoal, aqui, né, eu vou tentar reorganizar a minha fala, né? Eu quero falar de organização social, mais especificamente a organização social da Zona Norte de Natal. Por que que a nossa região ela não se desenvolve naquilo que depende da gestão pública, né? Ou seja, seja governo municipal, seja governo estadual. Por que que a Zona Norte é tão travada nesse sentido, né? Porque se formos observar, tudo que se inicia na Zona Norte termina ou não sendo concluído, ou concluído a passo de tartaruga, sempre no tempo do gestor, independente se na plaquinha lá estava informando a data do início e do final da obra, né? Isso não é e nunca foi respeitado. Citar só alguns exemplos recentes para vocês. Os exemplos mais recentes que nós vemos é, por exemplo, a Avenida Maruim, ali na Praia da Ridinha, né? Aquela avenida que fica ao lado da ponte, né? Que a obra deveria ter sido entregue em agosto de 2022. Já estamos chegando aí em março de 2024, ou seja, quase 2 anos, e o prefeito de Natal não consegue entregar aquela obra. Temos também como exemplo a reforma, a construção do mercado, né, onde pessoas perderam seus empregos há mais de 2 anos, foram impedidas de trabalhar na orla, né, que era uma situação natural. Muitos foram perseguidos, teve gente até presa porque estava trabalhando. Eu nunca vi um negócio desse, trabalhador ser preso por trabalhar, né? Também o mirante da Ridinha, que está lá por acabar, né? Esses aí são os exemplos mais recentes, mas, por exemplo, tem a Avenida Itapetinga, que uma ciclofaixa no canteiro central, que também era para ter sido entregue em abril do ano passado, já virou o ano, daqui a 2 meses completa 1 ano de atraso, né? E as obras estão paradas, e entre várias e outras obras que se iniciaram na Zona Norte e não terminaram. Outro exemplo que eu posso dar, pessoal, é as obras do Protransporte, né? Essa aí é um absurdo. Essas obras elas já completaram 19 anos, foram iniciadas em 2005, estamos em 2024. Ou seja, nesse tempo todo você teve um filho, seu filho foi um bebê, foi uma criança, cresceu um pré-adolescente, adolescente e hoje já é adulto, está na universidade. É mais ou menos esse tempo, né? 19 anos de espera e até hoje aquelas obras ali não foram finalizadas. Como consequência, a Avenida das Fronteiras na altura do Panatiz é uma desordem absoluta, lama, buraco, lixo, carros em cima das calçadas, avanço de construções, ou seja, uma desordem total e completa na Zona Norte. E aí eu pergunto, por que que essas coisas acontecem? Por que que obras iniciam e não se acabam? Por que que a gente não consegue ver o resultado dos nossos impostos serem entregues em tempo hábil antes que a gente morra? Porque 18, 19 anos é muito tempo, né? Há 18 anos atrás, quem tinha 70 anos, por exemplo, hoje vai estar com 89 anos, né? Muito provavelmente nesse meio período muita gente faleceu e não viu a conclusão dessas obras, né? E a gente tem um sonho de ver uma sociedade organizada, uma infraestrutura adequada para a Zona Norte. E infelizmente o tempo está passando, as pessoas estão morrendo e muita gente está partindo dessa sem ver verdadeiramente a Zona Norte ser respeitada da maneira, pela grandeza que a região tem, né? Quase 400 mil moradores, 40% da renda gerada em Natal vem da Zona Norte, mas infelizmente a Zona Norte não recebe os investimentos de maneira adequada, de uma maneira eficiente, eficaz, né, e efetiva para que a vida das pessoas possa melhorar, né? Eu estou falando aqui do bairro de Pajuçara, né, próximo aqui
ao loteamento Santa Inês. E esse loteamento é um exemplo do descaso, né? É uma área que é totalmente esquecida pelo poder público, né? Apesar de ficar apenas 7, 8 quilômetros do centro de Natal, mas é uma área que não recebe investimentos em infraestrutura. As ruas, a maioria das ruas, ou quase todas, não tem pavimentação, não tem saneamento e o pior, né, não existe drenagem. Muitas ruas aqui, quando chove, a água fica alagada por vários tempos e algumas pessoas têm problema das águas invadirem suas casas, elas perderem tudo, e o prefeito nunca ressarce essas pessoas e muito menos executa uma obra de drenagem aqui na região. Mas são muitos os problemas, né? Por exemplo, a Zona Norte ela cresceu a partir do Conjunto Igapó. Salvo engano, o Conjunto Igapó foi o primeiro conjunto residencial construído aqui na Zona Norte. Depois vieram Panati, Santa Catarina, Soledade, Santarém, Nova Natal, e assim foi o crescimento. Mas digamos que o berço da Zona Norte começou pelo Conjunto Igapó. Pois é, pessoal, continuando aqui, eu dei uma pausa, mas voltando aqui ao raciocínio, a Zona Norte ela cresceu a partir, como eu falei, da construção do Conjunto Igapó. Depois vieram Panatis, Santa Catarina, Soledade, Santarém e assim por diante. Mas a região em si, ela passou vários anos, né, com estigma, ou seja, uma discriminação muito grande, principalmente pela falta de investimentos, porque foram construídos conjuntos habitacionais, mas não foi feito uma infraestrutura à altura. Tanto é verdade que, por exemplo, eu peguei uma época, quando o Conjunto Solidário foi inaugurado, que as casas só tinham muro na frente, né? Não tinha muro nas laterais, dividindo as casas, muito menos muro nos fundos, né? Isso aí o morador da casa que tinha que providenciar. Assim cresceu a Zona Norte, né? Então hoje em dia, passado mais de 40 anos, né? 40, 45 anos, alguns bairros já tem mais de 50, né? Ou estão chegando a 50 anos, a gente não vê um crescimento digno com o tamanho da região hoje. A Zona Norte, ela possui hoje em torno de 400 mil moradores, né? São muitos os comércios, existe um grande shopping, indústrias, né? A área industrial, a única área industrial de Natal fica na Zona Norte, mas o que depende do investimento do poder público, seja municipal, seja estadual, é a conta-gotas. É uma coisa muito aquém das proporções que a região tem, né? Vou citar só algumas situações: obras inacabadas na Redinha, Avenida Maruim, Avenida Moema Tinoco, interligando ali a altura da Avenida, agora me esqueci o nome, mas Tocantinha, da altura da Tocantinha ali, ou melhor, né, da entrada da Praia de Genipabu até a BR-101 Norte, ali precisa ser acabado. A obra ficou pelo caminho, né, e faz parte do projeto ProTransportes. E assim vai, né? A Zona Norte, ela sempre é o patinho feio da cidade, e as obras que iniciam na região, elas não são entregues no devido tempo, e quando são entregues, elas não são entregues da maneira que foi projetado, né? A gente teve várias políticas públicas interessantes, né? Falando do transporte, uma delas foi aquela estação de transferência, né? Aquele terminal de integração que tem ali no Conjunto Solidário 1, que se fosse dado continuidade como política pública, hoje estaria satisfazendo a questão do transporte, né? Porque a ideia era trazer as pessoas dos bairros e levar para ali, e ali se direcionar para a cidade, né? Para o resto da cidade, usando ou o trem ou os próprios ônibus, né? E infelizmente isso foi descontinuado. Uma política pública muito importante. Temos a questão da saúde, UBSs que as pessoas têm que passar a noite esperando para receber uma ficha. Isso é lamentável, isso há mais de 30 anos. Eu enquanto cidadão, eu passei por isso. E isso ainda hoje acontece, né? Eles não buscam uma maneira
prática. Hoje nós temos os celulares e aplicativos, e eles não buscam uma maneira inteligente e segura para que as pessoas tenham acesso a essas fichas, né, sem precisar ter que passar a noite para no dia seguinte, ao amanhecer, né, correndo risco de assalto, correndo risco de vida, de saúde, chuva durante a madrugada, né, pela falta de estratégia do poder público. A Zona Norte tem problema de coleta de lixo. A Zona Norte, com quase 400 mil moradores, a coleta é feita apenas 3 dias na semana, enquanto que a Zona Leste é de segunda a sábado, né, menos o domingo, que a coleta acontece, né, é diária. E a Zona Norte, que produz 3 vezes mais lixo do que a Zona Leste, a coleta é 3 dias na semana, né? Sem falar os lixões que temos na região. Temos muitos lixões, pontos de lixões, no bairro Nordelândia, Nova Natal, aqui próximo do Pajuçara, na rua Amarienaga, tem um lixão de quase 200 metros ou mais de extensão, né? Histórico, fora as ruas, né, canteiros, terrenos baldios que as pessoas costumam descartar o lixo. Tudo isso porque a prefeitura, por exemplo, não disponibiliza os ecopontos, né? Não faz uma coleta mais assídua, né? Pelo menos de segunda a sábado. E aí o povo padece, né? E sem falar que existe uma política, né, uma lei que previu o fim, a extinção dos lixões a céu aberto desde 2010, né? Estamos em 2024, já se passaram 14 anos e ainda hoje nós vemos vários lixões e lixo espalhados pelas ruas. A questão da buraqueira, né, na Zona Norte, por exemplo, as ruas, né, a Avenida Pompeia, está uma cratera enorme, que se abriu agora recentemente, mas de longas datas já que aquela avenida precisa ser asfaltada novamente, né? A infraestrutura precisa ser investida ali. Infelizmente, isso a gente não vê acontecer por parte da prefeitura. A gente vê o prefeito atualmente asfaltando praticamente todas as ruas do centro, Natal, Zona Leste, Zona Sul, tudo sendo asfaltado, e procura saber aqui na Zona Norte qual foram os investimentos que foram feitos, a não ser a Rua Bela Vista e a Avenida Cidade Praia, que era uma situação vergonhosa. Ele colocou um pouquinho de vergonha na cara e fez pelo menos aquilo ali, mas fora aquelas 2 avenidas, mais nenhuma na Zona Norte foram contempladas com asfalto, né? A Avenida Itapetinga que precisa, ou seja, as principais avenidas da Zona Norte, Avenida das Fronteiras, Avenida Pompeia, todas elas precisam de um recapeamento asfáltico, mas infelizmente o prefeito não olha para esse lado. Olha em ano eleitoral, como está acontecendo agora, né? Mas infelizmente obras mesmo que contribua para a mudança da população, né, a mudança da localidade, para a valorização da localidade, isso não acontece, né? Outra coisa muito importante e pouco se fala é a questão do envelhecimento da população. Hoje as pessoas estão vivendo mais devido à qualidade de vida, né? As pessoas estão vivendo bem mais do que no passado. E um dos problemas do idoso é exatamente a mobilidade, a acessibilidade. Nós não temos calçadas planas, né? As ruas, as calçadas dos bairros, independente do bairro que seja, tem problema de nivelação. As ruas são desniveladas e as pessoas sofrem com a falta de acessibilidade, né? Esse é um problema muito grave que infelizmente o prefeito não olha para esse tipo de situação. Então, assim, pessoal, diante de tudo isso, eu queria apresentar um material que eu estou produzindo, eu ainda não concluí, mas eu vou iniciar mostrando para vocês que são algumas ideias que eu tenho relacionadas a o que poderia ser feito para que essa realidade mude aqui na Zona Norte, né, e que, quem sabe, o exemplo se repita para o resto da cidade. Como diz aqui, eu vou começar do começo, pessoal. Vou começar do início. Eu vou passar aqui slide por slide, mas coisa tudo sem um planejamento. É isso aí, pessoal. Eu tô fazendo aqui na raça. Mas vamos lá. Esse material é um material que eu estou desenvolvendo, né,
A pergunta que eu fiz no início é: por que a nossa sociedade é tão desorganizada? E aí tem algumas imagens, né, de situações de lixões nas ruas, de estruturas abandonadas, e desorganização total aqui na Zona Norte, né? Quadros de esportes, lixo acumulado, alagamentos em lagoas de captação, como vocês estão vendo aí no caso as imagens da Lagoa José Sarney, em dia de crise, lixo espalhado na rua, né? Ruas até com drenagem, mas como não tem manutenção, as tubulações, os dutos estão entupidos, e a situação é essa aqui, no caso aqui na rua Tenente Souza, né? A entrada do Conjunto Solidário 2, como vocês podem ver aí, tem um pequeno lixão ali, um pouquinho antes da linha, que fica no Solidário 1, mas esse lixão aqui nunca deixou de existir, né? As pessoas continuam jogando lixo. A entrada da Zona Norte pela Avenida das Fronteiras, né, aqui próximo ao Nordestão do Gancho, né? Hoje tem uma loja esquisita bem próximo, e esse viaduto, tem esse lixão, e tem esse pequeno beco aqui, como eu estou passando no mouse aqui. Aqui não passa um caminhão, as obras foram inacabadas, ficaram inacabadas como sempre, e por exemplo, não entra aqui uma carreta, um caminhão não passa por esse local, porque não tem espaço suficiente para ele manobrar. Aqui, como mostrei no outro vídeo, é a lagoa de captação do José Sarney. Essa lagoa ela recebe água de 8 outras lagoas, né? Aqui foi essas imagens do dia 27 de novembro de 2023, há 4 meses atrás, né? Onde num dia só de chuva foi o suficiente para transbordar essa lagoa. Então você imagina um inverno mais rigoroso, que situação chegaria nesse local, né? Vale salientar, pessoal, que nesse dia a lagoa ela transbordou de uma forma que ela chegou no Conjunto Santarém, que fica aqui, ó. Ou seja, o Conjunto Santarém ele fica um pouquinho numa parte mais elevada, mas foi tanta água que invadiu as casas do Conjunto Santarém. Continuando aqui, isso aqui é um lixão que fica na rua Amaro Ienaga, no Pajuçara, ali próximo do residencial Nova América, um condomínio muito bacana. Na mesma rua, lá em cima, vocês vão encontrar esse lixão que tem aproximadamente 200 metros de extensão. Então, assim, o que a sociedade poderá fazer para que esta realidade comece a mudar, né? Então, pessoal, eu vou tentar dissertar um pouquinho aqui sobre o que eu penso com relação ao que nós podemos fazer para essa mudança acontecer. Eu vou falar em união da sociedade civil, né? Nós hoje temos algumas associações de moradores, alguns conselhos comunitários, mas fato é que todas essas associações ou conselhos são órgãos totalmente independentes e incomunicáveis uns com os outros. O Conselho Comunitário de Nova República não fala com o Conselho Comunitário do Parque das Dunas, do Parque das Dunas não fala com o do Gramoré não fala com o Pajuçara, ou seja, todos eles são totalmente independentes. E isso é muito ruim para se alcançar metas, objetivos coletivos, né? Eu entendo assim, que as associações de moradores, os conselhos comunitários, é necessário que haja uma comunicação, uma união, para que as políticas públicas, principalmente aquelas que são negligenciadas, possam ser implementadas nessas unidades, nessas instituições, e repetidas em todas as localidades. Então, para mim, um dos primeiros passos para a organização social é a união da sociedade civil, né? A gente sabe que isso na prática não acontece, e isso para quem está no poder é muito bom, porque havendo a divisão dessas instituições, havendo a divisão das lideranças, das pessoas, dos líderes comunitários, dos representantes da sociedade civil, havendo essa desunião, para um prefeito, para um governador, isso é maravilhoso, porque eles não vão ter, né, nós, enquanto sociedade civil, não vamos ter a força necessária para pressionar o poder executivo, seja municipal, seja estadual, a cumprir com suas atribuições relacionadas ao cumprimento de políticas públicas.
Aí eu já entro aqui no assunto políticas públicas relevantes para a boa organização social nas comunidades, né? Como vocês podem ver aí, a ilustração mostra a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Solidade e um lixão permanente que tem em frente a esse local, né? Vale salientar que o Conjunto Solidade existe atualmente 2 vereadores que moram no conjunto, né? Que dizem morar no conjunto. E ainda temos um terceiro ex-vereador e outras lideranças fortes que moram aqui. Mas infelizmente essas pessoas não têm força ou não têm interesse em mudar essa realidade. Alguns moram até bem pertinho aqui, a menos de 100, 200 metros desse local. E não conseguem mudar, não conseguem trazer investimentos para essa região. Políticas públicas, o que são e para que servem? Em um país onde as ações do poder público são centralizadas, pouco transparentes e muitas vezes interpretadas como paliativas, né? Ou seja, não são ações que resolvem o problema, é só um paliativo. É como uma pessoa com a doença terminal e aí ela sabe que vai morrer e aí os médicos estão fazendo só um paliativo, ou seja, só para manter ela ali viva para ela morrer sem sentir dor. É mais ou menos isso. É fundamental que se compreenda a formulação das políticas públicas. O que é política pública, pessoal? Política pública são as ações, né, relacionadas à confecção, né, de atividades que venham atender as necessidades sociais, né? É o estudo relacionado à problemática pública em busca de soluções. Em resumo, é mais ou menos isso. É necessário que se compreenda a formulação das políticas públicas para entendermos que existe planejamento no setor público brasileiro. Ou seja, as políticas públicas são conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que eu me encaixo nisso aí, né? Eu busco, da minha forma, contribuir para que haja uma mudança na nossa sociedade, né? E que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Nada disso, pessoal, é favor dos governos, é um direito assegurado na Constituição. Muito embora hoje a Constituição ela tem sido o tempo todo vilipendiada, principalmente por quem deveria defendê-la, né? Um exemplo, um programa da prefeitura que esteja beneficiando seu bairro, por exemplo, é uma política pública, né? A educação, a saúde, o meio ambiente e a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los e promovê-los, estão constituídas pela Constituição Federal as políticas públicas de educação, saúde, por exemplo. Aí vem aqui onde um dos pontos que eu acho mais importantes, né? É uma estratégia, dividir para conquistar. No inglês é divide and conquer. Dividir para conquistar. O que acontece hoje? Hoje nós temos vereadores que não falam com o povo, não tem comunicação, não trabalha diretamente com as lideranças ou com a sociedade. Nós temos lideranças, presidentes de conselhos que têm o seu vereador, deputado de estimação, mas eles não trabalham, não fazem esse trabalho com a sociedade, ou seja, todo mundo é dividido, né? Isso é muito ruim, no sentido de força, aquilo que eu falei há um tempo atrás, né? A divisão já é uma intenção da própria gestão executiva, seja estadual, seja municipal, porque a comunidade, ela estando dividida, ela não vai ter a força necessária para fazer a pressão que os governantes precisam sentir do povo para que as necessidades do povo sejam atendidas. Basicamente, os elementos dessa técnica envolvem criar ou estimular divisões entre indivíduos com o objetivo de evitar alianças que poderiam desafiar o soberano. É aquilo que eu falei, o soberano no caso aqui é o gestor público, seja estadual, seja municipal. É aquilo que eu falei, o interesse deles é que essa desunião continue, para que a gente continue enfraquecido e não tenha força suficiente para resolver os problemas, né? O objetivo é auxiliar, promover e dar poder político àqueles que estão dispostos a cooperar com o soberano, ou seja, aqueles puxa-sacos, babão, aqueles que de alguma forma dizem representar
a sociedade, eles se vendem, né, isso inclui vereadores, deputados, eles se vendem para o soberano. No caso, o soberano aí pode ser um prefeito, pode ser um governador, né? Esse gestor, ele compra essas lideranças, né? E aí essas lideranças simplesmente se calam. Nós temos um exemplo aqui na Zona Norte, por exemplo, de um vereador que antes era um leão feroz e hoje em dia está pior do que um gatinho, né? Fomentar a inimizade e desconfiança entre os governantes locais, ou seja, descredibilizar a fala de um líder, um exemplo, não dar credibilidade à minha fala, ou de fulano de tal, A, ou B, ou C, sempre buscando desmerecer as nossas ações, né? E incentivar gastos sem sentidos que reduzam a capacidade de gastos políticos e militares, ou seja, os governantes que gostam disso, hoje nós temos um governo que faz exatamente isso, né? Gastar com viagens, com besteira, né? Inclusive diminuiu, exatamente falando aqui da capacidade de gastos políticos e militares. Os investimentos militares aqui no Brasil diminuiu, né? Então assim, não é interesse deles que nós temos uma força armada forte para nos representar. Dividir para conquistar uma estratégia política e sociológica que consiste em ganhar o controle de um lugar por meio da fragmentação de pessoas, né? Ou seja, das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper a estrutura de poder existente, né? Ou seja, a força da sociedade civil, e não deixar que grupos menores se juntem, ou seja, não deixar que nós nos unamos, venha nos unir e ter a força suficiente para pressionar o soberano, que é o prefeito, o governador. Essa técnica tem sido utilizada por diversos líderes ao longo da história, como Júlio César, Filipe II, na Macedônia e Napoleão. A estratégia de divisão e regra tem sido atribuída a soberanos, né? Sempre que eu falar soberanos, estou me referindo a prefeitos e governadores, trazendo para os dias atuais. São atribuídas a soberanos que variam de Luís XI, né, de França, para os Habsburgos. A técnica envolve criar ou estimular divisões entre os indivíduos com o objetivo de evitar alianças que poderiam desafiar o soberano. Já falei isso aí, ou seja, é a estratégia do dividir para conquistar. O conhecimento liberta o homem de qualquer limitação, até mesmo de sua própria ignorância. É só uma reflexão aqui. E aí chegou onde eu quero falar, né? União da sociedade civil, para a gente combater essa divisão, né? Eu acho assim, pessoal, que a Zona Norte ela só vai começar a andar para frente quando a nossa sociedade começar a falar mais ou menos a mesma língua, né? Quando a gente deixar o orgulho de lado, os líderes dos bairros, das comunidades, dos conjuntos se unirem em prol de um único objetivo, que é o crescimento da Zona Norte. Enquanto isso não acontecer, os nossos representantes, né, os nossos escolhidos políticos, eles vão continuar fazendo esse jogo de agradar o soberano, né, agradar o prefeito ou agradar a governadora, e não vão dar a resposta que nós precisamos. Então, pessoal, vou encerrando por aqui, né, tem muito mais coisas para falar, né, só estou contextualizando uma visão, mas a gente vai entrar sim na questão organizacional da Zona Norte, nos problemas da região, né, e gradativamente a gente vai apresentando nossas ideias, né, nossas sugestões, para que vocês entendam como é que a política deveria funcionar, mas que na realidade ela não funciona dessa forma, exatamente por haver uma estratégia grande e poderosa que impede que as pessoas venham a se unir, né, e de fato as necessidades sociais elas sejam adequadamente atendidas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e desculpe tomar o tempo de vocês, e até a próxima.